A atitude do meu pai chocou a família inteira, mas ninguém ousou questioná-lo na frente dos convidados, com seus copos de vinho do Douro erguidos em brindes falsos. Eu assisti de longe, escondido nas sombras do jardim do Palacete em Sintra, imaginando o veneno que derramaria em cada taça se pudesse. O sol de verão em Lisboa batia impiedoso nas pedras calcárias da Rua Augusta, mas dentro de mim, o frio era eterno. Eu me lembro do dia em que tudo começou a desabar, não com um estrondo, mas com o silêncio cortante de um convite que nunca chegou. Meu nome é João, e aos 32 anos, eu era o filho mais velho que meu pai, o grande António Ribeiro, havia decidido apagar do mapa familiar. Ele, o patriarca de uma linhagem de mercadores de vinho que remontava aos tempos dos descobrimentos, não tolerava fraquezas. E eu, aos seus olhos, era a fraqueza encarnada. Tudo começou 6 meses antes, no outono chuvoso de 2024. Eu havia voltado de Coimbra, onde tentava reconstruir minha vida após o divórcio. Maria, minha ex-mulher, me deixara por um advogado de Braga que prometia estabilidade, algo que eu, com minhas noites perdidas em bares de fado e dívidas acumuladas, nunca pude oferecer. Meu pai, sempre o juiz implacável, viu nisso não uma falha humana, mas uma traição ao nome Ribeiro. Tu és uma vergonha, dissera ele pelo telefone, sua voz rouca como o vinho envelhecido que ele tanto prezava. Não voltes até que proves que és homem. Mas eu voltei. Não por orgulho, mas por necessidade. Meu irmão mais novo, Miguel, estava prestes a se formar em Direito na Universidade de Lisboa, e a família inteira se mobilizava para o evento. A avó materna, Dona Rosa, com seus 90 anos e mãos trêmulas tecendo rendas de Viana do Castelo, insistira que eu comparecesse. É família, João. O sangue não mente. Ela não sabia, ou fingia não saber, o abismo que se abrira entre mim e o resto deles. Eu cheguei a Lisboa de trem, o comboio alfa pendular sacolejando como meus pensamentos. O Tejo brilhava lá embaixo, preguiçoso e indiferente, enquanto eu apertava o bilhete amassado na mão. Aluguei um quarto barato no Chiado, acima de uma pastelaria que exalava o doce aroma de pastéis de nata, um lembrete cruel da infância em que corríamos pelas ruas de Alfama com Miguel, roubando beijos de figos maduros das árvores. Agora, ele era o filho perfeito, notas impecáveis, estágio no Tribunal Constitucional, noivo de uma herdeira de uma família de exportadores de azeite do Alentejo. Eu, um fracassado com um diploma em História empoeirado e um emprego como guia turístico freelance, contando histórias de reis e navegadores para turistas alemães que mal entendiam o português. O convite chegou por e-mail, ou melhor, não chegou. Eu o vi nas redes sociais, uma postagem reluzente da tia Luísa, orgulho do clã Ribeiro. Formatura de Miguel no grande salão da universidade. Venham todos celebrar. Fotos de mesas postas com damascos bordados, garrafas de porto cristalino, e a família posando em trajes elegantes. Meu rosto. Ausente. Nem uma menção. Liguei para a avó Rosa naquela noite, o telefone tremendo em minha mão enquanto o fado de Amália Rodrigues ecoava no rádio do quarto. Avó, por que não me convidaram? É da família. Silêncio. Depois, um suspiro que carregava o peso de gerações. Teu pai, João. Ele disse que não queres vir. Que estás? Ocupado. Ocupado. A palavra me cortou como uma navalha enferrujada. Ocupado odiando-me, talvez. Eu desliguei e saí para a rua, o ar úmido de Lisboa grudando na pele como culpa. Caminhei até ao castelo de São Jorge, subindo as escadarias íngremes sob a lua crescente, e ali, encostado às muralhas que viram séculos de intrigas, jurei. Não vingança imediata, isso seria tolo, digno de um bandido de opereta. Não. Uma vingança lenta, como o vinho que fermenta nas adegas do Douro, infiltrando-se nas veias até envenenar o coração. Os dias seguintes foram um borrão de planejamento. Eu precisava de informação, de fraquezas. Meu pai não era imbatível, ele era humano, com rachaduras escondidas sob a fachada de ferro. Comecei por Miguel. Liguei para ele, fingindo indiferença. Parabéns, irmão. Ouvi da formatura. Pena que não poderei ir, negócios em Porto. Ele hesitou, sua voz jovem e confiante vacilando. João. Pai disse que tu. Bem, que não estavas interessado. Mas vem, cara. É importante. Importante para quem?
Para ele, o queridinho, ou para a família que fingia unidade? Talvez, respondi, e desliguei. Mas eu iria. Não como convidado, mas como fantasma. Pesquisei a família nas sombras da internet, usando contas falsas para vasculhar perfis no Instagram e LinkedIn. Tia Luísa, com seus posts sobre caridade católica, escondia uma hipoteca atrasada na casa de Cascais. O tio Eduardo, o contador, tinha um caso com a secretária, fotos borradas em um motel de Oeiras. E meu pai? O grande António. Sua empresa de vinhos, a Ribeiro Vinhos Limitada, enfrentava uma auditoria fiscal. Rumores em fóruns de negócios sugeriam sonegação, mas nada concreto. Eu precisava de mais. Contratei um detetive particular barato, um ex-policial de Setúbal chamado Vasco, que cobrava em espécie e prometia discrição. Encontre sujeira, Vasco. Qualquer coisa que faça o velho tremer. Ele riu, uma gargalhada rouca como o mar de Sagres. Em Portugal, toda a família tem podridão, rapaz. Dá-me uma semana. Enquanto esperava, eu me afundava em memórias. Lembrei-me do pai na vindima, no Douro, suas mãos calejadas pisando uvas vermelhas como sangue, gritando ordens para os vindimadores. Trabalha como homem, João. Eu tinha 16 anos, e o cansaço nos ossos era real, mas o orgulho em seus olhos, raro como um vintage perfeito, me impulsionava. Miguel, com 8 anos, observava de longe, invejoso. Agora, ele colhia os louros, e eu. Eu era o cão sarnento à porta. A formatura se aproximava. Comprei um terno usado em Alfama, preto como a noite de uma tourada em Évora, e um convite falso impresso em casa. Meu plano era simples: infiltrar-me, observar, plantar sementes de dúvida. Mas o ódio crescia, uma videira selvagem sufocando o racional. E se eu revelasse tudo ali, no ápice da glória de Miguel? O escândalo seria eterno, como as lendas de Mouros em Sintra. Na véspera, Vasco ligou. Tenho algo. Teu pai não é só sonegador. Há uma amante, em Vila Nova de Gaia. E dinheiro desviado para ela. Documentos falsos, transferências bancárias. Queres cópias? Meu coração martelou como o sino da Sé de Lisboa. Envie tudo. E mais, encontro que ligue isso a Miguel. Ele sabe. Não sei. Mas o miúdo é ambicioso. Talvez cubra as costas do pai. Eu ri, amargo. Irmão contra irmão. Que ironia portuguesa, digna de Camões. A manhã da formatura amanheceu clara, o céu de Lisboa um azul impiedoso. Eu me olhei no espelho rachado do quarto, os olhos fundos como poços de Évora. Hoje, o banquete começa, sussurrei. E saí para a guerra. O salão da Universidade de Lisboa era um mar de togas pretas e sorrisos forçados, o ar carregado com o perfume de jasmins do Rossio misturado ao suor nervoso dos formandos. Eu me esgueirei pela entrada lateral, o convite falso dobrado no bolso interno do paletó, o coração batendo um ritmo de morna cabo-verdiana, lenta, mas inexorável. Ninguém me reconheceu de imediato, o divórcio e os anos de ausência haviam-me esculpido em alguém mais magro, mais afiado, como uma faca de ourives de Gondomar. Vi-os de longe, meu pai no centro, imponente em seu fato de linho cinza, o peito inflado como um galeão dos descobrimentos. Ao seu lado, a mãe, ou melhor, a madrasta, Clara, com seus cabelos loiros tingidos e um colar de pérolas que gritava novo rico. Miguel subia ao palco, o diploma reluzindo sobre os flashes, e a família aplaudia como se fosse a coroação de D. Sebastião. A avó Rosa, sentada na primeira fila, enxugava lágrimas com um lenço bordado, seus olhos varrendo o salão em busca de mim. Nossos olhares se cruzaram por um instante, um lampejo de dor, de traição, antes que ela desviasse, envergonhada. Eu me posicionei no fundo, perto das portas de vidro que davam para o pátio ajardinado, onde fontes murmuravam segredos antigos. O reitor discursava sobre o futuro da nação portuguesa, palavras vazias que ecoavam como os debates no Parlamento em Belém. Meu pai ergueu-se para o brinde, sua voz trovejando, a Miguel, que honra o nome Ribeiro como poucos. Que seu caminho seja de vitórias, não de derrotas. Derrotas. A palavra me atingiu como um murro. Eu apertei o copo de água que pegara de uma mesa de aperitivos, imaginando-o cheio de absinto verde, o veneno dos poetas malditos.
Aplausos ribombaram, e Miguel desceu do palco, abraçando o pai com uma efusividade que me revirou o estômago. Ele era a imagem do sucesso, alto, moreno, com o queixo quadrado que herdara do avô paterno, o mesmo que fundara a empresa nos anos 50, contrabandeando vinho para Angola durante a Guerra Colonial. Foi então que decidi agir. Não com gritos, isso seria vulgar, indigno de um ribeiro. Com sutileza, como o vinho que se infiltra no paladar antes de revelar sua acidez. Aproximei-me da mesa da família durante o coquetel, o burburinho de conversas em português europeu e sotaques brasileiros de primos distantes abafando meus passos. Tia Luísa foi a primeira a me ver, seus olhos arregalando-se como os de uma santa em pânico. João. Meu Deus, és tu. O que fazes aqui? Sorri, um sorriso que não alcançava os olhos. Tia, como poderia faltar? É o dia do Miguel. Abracei-a, sentindo seu corpo rígido, o perfume de lavanda barata misturado ao medo. Ela gaguejou, olhando ao redor. Teu pai. Ele. Ele o quê? Me excluiu. Ah, tia, famílias são assim. Como o fado, dor e saudade entrelaçadas. Miguel se aproximou, confuso mas alegre. João. Vens mesmo. Pai vai ficar feliz. Completei, batendo em suas costas. Claro que sim. Irmãos para sempre, não é? Meu pai nos viu então. Seu rosto, bronzeado pelo sol do Alentejo, endureceu como cortiça. Ele se aproximou, devagar, como um touro farejando o capote. O que fazes aqui, João? A pergunta pairou, afiada. A família silenciou ao redor, copos suspensos a meio caminho dos lábios. Eu o encarei, os anos de ressentimento fervendo como caldeiradas em um festival de Orém. Celebro meu irmão, pai. Ou isso também é proibido? Ele corou, as veias no pescoço pulsando. Saia. Agora. Por quê? Temo sujar sua imagem perfeita. Minha voz era baixa, mas carregada, como um trovão distante sobre o Tejo. A avó Rosa interveio, sua voz fraca mas firme. António, basta. É teu filho. Ele a ignorou, agarrando meu braço. Senti a força de anos de vindimas, de negociações duras em Bruxelas. Tu não és bem-vindo. Após o que fizeste à tua mulher, à família. O que eu fiz? Ri, alto o suficiente para virar cabeças. Ou o que tu fizeste, pai? Escondendo podridões enquanto finges santidade. O salão pareceu congelar. Miguel piscou, confuso. Do que falas, João? Soltei o braço do pai, endireitando o paletó. Nada, irmão. Apenas. Parabéns. Mereces tudo isso. Virei-me e saí, mas não antes de sussurrar ao ouvido dele, mas o banquete só começou. Fora, no pátio, o sol batia forte, e eu me sentei em um banco de azulejos pintados com cenas de mitos lusitanos. Meu telefone vibrou, Vasco. Tenho mais. A amante é grávida. E Miguel assinou os papéis da empresa. Ele sabe. O mundo girou. Meu irmão, cúmplice. O ódio se transformou em algo puro, cristalino como o vinho verde de Minho. Eu não vingaria só o pai. Vingaria a traição dupla. Naquela noite, em um tasco escondido no bairro alto, bebi sozinho, o fado ao vivo lamentando amores perdidos. Planejei o próximo passo, confrontar Miguel, mas não com fúria. Com verdade. Envie-lhe os documentos por e-mail anónimo, com uma nota: irmão, o vinho azeda se não for vigiado. Cuidado com o que herdas. Ele respondeu horas depois: o que é isto? Fala comigo, João. Sorri para a tela escura. Em breve. Os dias se arrastaram como as carroças de bois no Douro. Eu me mudei para um apartamento alugado em Belém, perto do Mosteiro dos Jerónimos, onde os túmulos de Vasco da Gama me lembravam que grandes homens caem em esquecimento. Trabalhei como guia, narrando histórias de glória imperial para grupos de americanos, mas à noite, eu teci a minha teia. Contatei um jornalista freelance de investigação, o tipo que escreve para o público sobre corrupção em empresas familiares. Tenho dossiê sobre sonegação na Ribeiro Vinhos.
mas quero anonimato, e um furo exclusivo. Ele mordeu a isca. Manda. Portugal adora um escândalo de vinho. Enquanto isso, a família fervia. Ligações da tia Luísa, mensagens da avó implorando reconciliação. Até Clara, a madrasta, ligou uma vez, sua voz melosa: João, teu pai está sofrendo. Volta para casa. Sofre ele o que eu sofri por anos, respondi, e desliguei. Miguel me encontrou uma semana depois, em uma cafeteria no Chiado, o aroma de café forte misturando-se à tensão. Ele chegou suado, o cabelo desgrenhado, longe da pose de formatura. Aqueles documentos são falsos, não. Sentei-me devagar, girando a chávena de café. Falsos como o amor do pai por mim, talvez. Tu sabias, Miguel? Assinaste os papéis para encobrir as transferências para a amante dele em Gaia. Seus olhos, castanhos como os meus, se encheram de pânico. Não é o que pensas. Era para proteger a empresa. Pai disse que era temporário. Temporário como minha exclusão. Inclinei-me para frente, a voz baixa. Tu és o herdeiro agora. Mas herdeiros caem quando o castelo é de areia. Ele empurrou a cadeira para trás. O que queres, João? Dinheiro. Perdão. Risos. Levantei-me. Quero que sintas o gosto da podridão. Saí deixando-o ali, o café esfriando como nossa irmandade. O banquete avançava, e o vinho começava a azedar. O outono chegou a Lisboa com chuvas finas que lavavam as ruas de Alfama, mas não limpavam a sujeira na alma da família Ribeiro. Eu me instalara em Belém como um ermita moderno, passeando pelos jardins do Palácio da Ajuda ao amanhecer, onde os pavões gritavam como almas penadas. Meu trabalho como guia me dava descrição, contava histórias de infantes e caravelas para distrair a mente, mas à noite, o dossiê de Vasco se espalhava pela mesa como um tabuleiro de xadrez, cada peça uma alavanca para o colapso. O jornalista, Ricardo Mendes, ligou 2 dias após nosso acordo. Sua voz era afiada como uma espada toledana, os documentos cheiram a real, João. Sonegação de IVA em exportações para a França, transferências para uma conta em nome de uma tal Isabel Costa, em Gaia. E o filho assinou como procurador. Queres que eu publique? Espere, disse eu, o pulso acelerando. Quero ver o pai suar primeiro. Marque uma reunião, anônima, com ele. Diga que tem informações sobre a Ribeiro Vinhos. Ricardo riu. Gosto de ti, rapaz. És vingativo como um lorpa de trás-os-montes. Meu pai mordeu a isca. Marcou o encontro em um café discreto no Porto, perto das caves de vinho do Porto. Eu viajei de trem, o Douro desfilando pela janela como uma tapeçaria viva, vinhedos em socalcos, o rio serpenteando prateado. Cheguei cedo, me escondendo em um canto sombreado, um chapéu enfiado na cabeça como um espião de Essa de Queiroz. Ele entrou pontual, o casaco de lã escuro pingando chuva, o rosto marcado por noites insones. Ricardo já estava lá, gravador escondido no bolso. Senhor Ribeiro, obrigado por vir. Sou do público. Tenho fontes dizendo que sua empresa enfrenta problemas fiscais. Meu pai sentou-se, rígido. Rumores. Nada mais. Portugal é terra de invejosos. Ricardo sorriu, frio. Invejosos como quem desviou 200.000 euros para uma amante. Isabel Costa, não. E seu filho, Miguel, assinou os cheques. O ar se espessou. Vi as mãos do pai tremerem ao redor da chávena de chá. Mentiras. Meu filho é honrado. Honrado o suficiente para mentir no altar familiar. Ricardo deslizou uma pasta fina pela mesa, cópias dos documentos, sem nomes. Publique isso, e o Império Ribeiro vira pó. Meu pai se levantou, derrubando a cadeira. Chantageador. Saiu batendo a porta, o sino tilintando como um alarme. Eu saí depois, o coração eufórico. No trem de volta, enviei uma mensagem anônima para Miguel: o vinho transborda. Fala com o pai. A família explodiu. Naquela noite, a avó Rosa me ligou, chorando. João, o que fizeste? Teu pai está furioso. Diz que vais destruir tudo. Tudo já estava destruído,
avó. Quando ele me apagou. Ela soluçou. Ele tem seus motivos. O divórcio. E antes, aquela briga com o tio Eduardo por causa da herança. Herança. A palavra acendeu uma lâmpada. Eu sempre soube que o testamento favorecia Miguel, mas não o quanto. Liguei para Vasco, cave mais fundo. O testamento. E o que liga o pai à morte da mãe, minha mãe verdadeira? Silêncio. Isso é perigoso, João. Rumores dizem que ela não morreu de acidente de carro em 2005. Álcool no sangue, mas... Mas o quê? Teu pai dirigia. Cobriu com a polícia, suborno. O mundo parou. Minha mãe, Helena, a mulher de olhos verdes que cantava fados em casa, morta por ele. As memórias inundaram, o cheiro de sardinha assada nas festas de Santo Antônio, suas mãos guiando as minhas no tiar de rendas. E o pai, bêbado após uma discussão sobre minha fraqueza para estudos. Tenho provas. Um relatório policial arquivado. Custa caro. Mas sim. Paguei com minhas economias, o último sopro de orgulho. Enquanto esperava, confrontei Clara, a madrasta. Marquei café em um jardim em Sintra, perto do Palácio de Contos de Fadas, irônico, pois nossa família era um conto de horrores. Ela chegou maquiada, nervosa. João, para com isso. Teu pai está doente, coração. Bom. Talvez sinta o que eu sinto. Mostrei-lhe uma foto de Isabel, a amante, tirada por Vasco, grávida, em uma praia de Matosinhos. Clara empalideceu. Ele prometeu acabar. Por mim, pelo Miguel. Tu sabias. E ficaste quieta. Como todos. Ela chorou, maquiagem escorrendo como chuva em azulejos. O que queres? Verdade. Sobre a minha mãe. Seus olhos se arregalaram. Foi acidente. Ele amava Helena. Amava o suficiente para matá-la. Ela fugiu, deixando o café intocado. Mas eu tinha o que queria, dúvida plantada. Miguel me ligou à meia-noite, voz embriagada. João, vem ao Porto. Precisamos falar. Pai confessou, sobre Isabel. Mas jura que é passado. Passado como a minha exclusão. Por favor. Família. Ri. Família é ilusão, irmão. Como o império de vinho. Desliguei, mas fui. No Porto, sob as pontes do Douro, encontramos-nos em uma cave abandonada, o ar úmido cheirando a mofo e uvas podres. Ele estava destruído, o terno amarrotado. Os documentos. É verdade. Pai me pediu para assinar. Disse que era para salvar a empresa de uma crise. E tu obedeceste. Como um bom cão. Ele me empurrou. E tu? Fugiste após o divórcio, deixando-nos com a vergonha. Vergonha. Eu lutei, Miguel. Tu herdas sem suar. Brigamos, punhos cerrados, mas paramos, sangue ribeiro não se derrama entre si, diz a tradição. O que queres? Perguntou ele, ofegante. Justiça. Publica a história. Ou eu o faço. Ele balançou a cabeça. Destruir-nos. Por orgulho. Por sobrevivência. Saí deixando ali, as luzes da ribeira piscando como estrelas falsas. O banquete se aproximava do prato principal, o confronto final. O inverno de 2025 caiu sobre Portugal como um manto cinzento, as chuvas transformando as ruas de Lisboa em rios de lama, espelhando o caos na casa dos Ribeiro. Eu recebi o relatório de Vasco em um envelope pardo, entregue em mãos sob o arco da Rua Augusta, o vento uivando como lobos das serras da Serra da Estrela. Lá estava, o relatório policial de 2005, amarelado mas legível. Acidente na 1, perto de Leiria. Helena Ribeiro, 38 anos, passageira. António ao volante, álcool acima do limite. Testemunhas, subornadas. Arquivado por falta de provas. Meu estômago revirou. Não era só negligência, era assassinato por imprudência, coberto por dinheiro e influência.
Sentei-me no mosteiro dos Jerônimos, os claustros e quando com o gotejar da chuva, e chorei pela primeira vez em anos. Não por fraqueza, mas por raiva pura, o tipo que forja lâminas em lamego. Enviei cópias para Ricardo. Adicione isso ao dossiê. Mas segura até meu sinal. Ele respondeu, estás brincando com fogo, João. Isso é homicídio. Não. É verdade. Enquanto isso, a família se desfazia. Tia Luísa ligou em pânico, a hipoteca. Alguém vazou para o banco. Estamos falindo. Sorri. Eu havia anonimamente alertado os credores, usando dados de perfis sociais. Pequena vingança, mas doce como melão do Algarve. Clara tentou-me chantagear, enviando mensagens, sei do teu passado, a depressão após o divórcio. Contarei se não parares. Ignorei. Em vez disso, marquei um jantar, de reconciliação, com meu pai. Em um restaurante em Belém, com vista para o Tejo, onde as águas escuras lambiam os cais como línguas acusadoras. Ele chegou sozinho, envelhecido 10 anos em meses. Rugas profundas como vinhedos erudidos. João. Chega disso. Volta para casa. A empresa precisa de ti. Precisa. De um excluído. Ele baixou os olhos. Eu errei. O divórcio. Lembrei-me da tua mãe. Ela também fugiu, sabes. Deixou-me com dívidas. Fugiu ou foi empurrada? Minha voz era gelo. Ele piscou. O quê? O acidente. 2005, tu dirigias bêbado. Mataste-a. Silêncio. Depois, um sussurro, foi erro. Ela brigava, eu bebi. A curva. Deus me perdoe. Deus talvez. Eu, não. Levantei-me, jogando o relatório na mesa. Amanhã, o público sabe. Ele agarrou meu braço, lágrimas nos olhos, lágrimas de crocodilo do Mondego. Por piedade, filho. Miguel casará em breve. A família. Família. Tu a destruíste. Saí para a noite chuvosa, o Tejo rugindo aprovação. Miguel me esperava fora, encharcado. Ouvi tudo. É verdade sobre a mãe. Assenti. E tu sabias da amante? Cúmplice. Ele chorou, um homem quebrado. Ajuda-me, João. Pai está louco. Quer suicidar-se. Hesitei. O ódio vacilou, como uma chama em ventania. Porque eu? Porque és irmão. O único. Deixei-o ali, mas o semear de dúvida brotava. Naquela noite, sonhei com a mãe, cantando fada em uma cozinha de azulejos, prometendo, vinga o sangue, mas salva a alma. Acordei resolvido. O banquete não seria só destruição. Seria redenção, para mim. Ricardo publicou na manhã seguinte, Império de Vinho em Ruínas, Sonegação e Segredos na Família Ribeiro. O país devorou, capas de jornais de Fara Bragança, debates na RTP sobre corrupção familiar. Meu pai foi detido para interrogatório. Miguel renunciou ao cargo na empresa. A avó Rosa sofreu um derrame, murmurando meu nome em coma. Eu visitei-a no Hospital de Santa Maria, o cheiro de desinfetante misturado a flores de laranjeira. Perdoa-me, avó. Ela apertou minha mão, fraca. Perdão é vinho novo, João. Bebe. Saí transformado. A vingança consumira, mas liberara. Agora, reconstruir. Mas o pai escapou, fiança paga por aliados. Ele me ligou, encontro-te no Douro. Fim disso. Aceitei. O rio chamava, como as serpentes de Camões. A viagem ao Douro foi uma descida ao inferno dantesco, o trem serpenteando pelas montanhas como uma cobra de escamas verdes, vinhedos-nos no inverno estendendo-se como esqueletos de diamantes traídos. Cheguei a Pinhão ao entardecer, o sol poente tingindo o rio de sangue, e aluguei um carro velho para subir às quintas familiares. A Ribeiro vimos era agora um fantasma, portões trancados, vindimadores demitidos murmurando maldições em mirandês. Meu pai me esperava na adega principal,
uma caverna escavada na rocha, barris de carvalho alinhados como sentinelas mudas. Ele estava bêbado, uma garrafa de Porto 1963 aberta ao lado, o líquido rubi escorrendo como lágrimas. João. Vens terminar o serviço. Sentei-me em um banquinho, o ar frio úmido grudando na pele. Não. Vens confessar. Ele riu, rouco. Confessar. Como em Fátima. Deus não ouve pecadores como nós. Não Deus. A justiça. A mãe. Isabel. Tudo. Ele encheu um copo, oferecendo. Recusei. Helena. Eu a amava. Mas ela queria divorciar, levar a empresa. Naquela noite, discutimos. Bebi para esquecer. A estrada escorregadia. Acidente. Acidente que encobriste. Suborno à PJ. Assentiu, derrotado. Sim. Por ti e Miguel. Para não perderdes o pai. Perdemos mesmo. Eu, pior. Ele chorou então, genuíno, o corpo sacudindo. Eu te excluí da formatura porque via nela. Na tua fraqueza, a dela. Medo de que falhasses como ela. A revelação cortou fundo. Não ódio puro, mas medo, o veneno português, herdado de gerações de imigrantes e guerras. Isabel. Grávida. Outro filho. Sim. Mas abortou. Dor demais. Silêncio. O rio murmurava lá fora, carregando segredos para o Atlântico. Porque Miguel soube e eu não. Ele era forte. Tu. Quebrado pelo divórcio. Quebrado. Eu lutei. Tu nem viste. Ele estendeu a mão. Perdão, filho. Hesitei. O ódio, companheiro fiel, recuava. Talvez. Mas a empresa. Paga as dívidas. Publica a verdade. Ele assentiu. Farei. Saímos para o miradouro, o Douro estendendo-se infinito, pontes romanas como veias antigas. A família sobrevive, pai. Mas muda. Miguel chegou de helicóptero, luz final da empresa, Clara e tia Luísa no banco de trás. Abraços tensos, lágrimas. A avó, milagrosamente recuperada, ligou de Lisboa, volta, João. O banquete acabou. Não acabou. Naquela noite, em uma ceia improvisada na quinta, com queijos de serpa e pão de alentejo, confessamos tudo. Pai falou da noite fatal, voz trêmula. Eu, do vazio da exclusão. Miguel admitiu cumplicidade, pedindo perdão. Clara revelou seu próprio segredo, infertil, tolerar a amante por medo de perder o marido. Tia Luísa confessou invejas antigas. Rimos, choramos, brindamos com vinho fresco, não porta envelhecido, mas verde, ácido, vivo. Mas a vingança deixa cicatrizes. Dias depois, no regresso a Lisboa, recebi uma carta anônima. Sabemos da tua mão no escândalo. Para se não fores, revelamos o teu segredo, a tentativa de suicídio em 2023. Meu pulso parou. Após o divórcio, sim, engoli comprimidos em um quarto de hotel em Coimbra. Ninguém sabia. Quem? Vasculhei. Vasco. Não, ele desaparecera após pagamento. Então, um nome, o tio Eduardo, o contador. Seu caso exposto por mim, rancoroso. Confrontei-o em sua casa em Cascais, o mar Atlântico rugindo como fúria. A carta. Foste tu. Ele sorriu, venenoso. Sim. Queres destruir? Eu também. Lutamos, não fisicamente, mas com palavras afiadas como facas de caça na Covilhã. Ele admitiu, invejar a herança, plantar sementes contra o pai. Acabou, tio. Ou publico o teu affair e as fraudes que cobriste. Ele cedeu, queimando a carta. A família se reuniu uma última vez, no Palacete de Sintra, para reescrever o testamento, igual para todos, com cláusulas de transparência. Eu perdoei, não esqueci.
O banquete da vingança fora servido, mas o aftertaste era amargo, reflexivo, como um fado de Maria João Pires. A primavera de 2025 floresceu em Lisboa com uma ferocidade vingativa, jacarandás roxos pintando as avenidas como hematomas curados, e eu, João Ribeiro, emergi das cinzas como um fênix de asas chamuscadas. A empresa sobrevivia, rebatizada como Helena Vinhos, em honra à mãe, com rótulos contando histórias de resiliência feminina, exportados para o mundo com honestidade fiscal. Meu pai, humilhado mas vivo, trabalhava ao lado de Miguel, os dois aprendendo a dividir o jugo como irmãos de verdade, não rivais. Eu voltei à casa familiar em Sintra, não como filho pródigo, mas como guardião. O palacete, com seus azulejos de cenas mouras e jardins de camélias, ecoava agora com risos genuínos, jantares onde o vinho fluía sem segredos, e o fado era cantado não de lamento, mas de catarse. A avó Rosa, com sua bengala de castanho da beira, tecia mantas para netos ainda por vir, seus olhos brilhando com a paz de quem viu tempestades e arco-íris. Mas a vingança, ela sussurra nas noites quietas. Sonhos com o pai ao volante, o carro derrapando na autoestrada molhada, o grito da mãe quando como sirenes de bombeiros em Lisboa. Acordava suado, o Tejo lá fora indiferente, e questionava, valer a pena? O escândalo salvara-nos ou nos mutilara? Meu pai, agora com pacemaker, olhava-me com uma mistura de gratidão e medo, como se eu fosse o filho que o salvara, e o que o condenara. Miguel casou-se em junho, uma cerimônia simples na sede de Lisboa, com o Tejo como testemunha. Eu fui o padrinho, o terno novo justo nos ombros aliviados de peso. A noiva, Sofia, de olhos castanhos como uvas de colares, apertou minha mão, obrigada por trazer o Miguel de volta. Ele era uma casca vazia. Sorri. Todos éramos. No banquete, ironia cruel, toasts foram erguidos não a glórias passadas, mas a futuros incertos. Meu pai falou, voz firme pela primeira vez em meses, à família. Que o vinho de nossas vidas seja tinto de lições, não de sangue. Bebi, sentindo o azedo da verdade. Clara, redimida em terapia de casais, sussurrou-me, tu nos salvaste, João. O monstro era o silêncio. Mas nem tudo cicatrizou. O tio Eduardo fugira para o Brasil, Açores de sua própria podridão, e Vasco, o detetive, mandou uma postal de Setúbal, dívida paga. Mas cuidado, vingança é vinho que volta azedo. Eu cuidei. Comecei a escrever memórias disfarçadas de romance, submetidas a editoras no Chiado. O Banquete da Vingança, o título provisório, uma catarse em papel, explorando as profundezas da alma portuguesa, o saudosismo que paralisa, o orgulho que cega, o amor que fere mais que o ódio. Um ano após a formatura fatídica, em dezembro de 2025, estávamos reunidos para o Natal no Douro. Neve rara caía nos socalcos, transformando o rio em prata. Sentados ao redor da lareira, com castanhas assando e moscatel de Setúbal, compartilhamos histórias verdadeiras. Meu pai confessou mais, eu te excluí porque te amava demais, João. Medo de te veres cair como eu caí. Perdoei-o ali, abraçando-o sob o visco, lágrimas salgadas como o Atlântico. Miguel, pai agora de uma filha, Helena, em homenagem, piscou, irmão, o banquete foi teu. Mas o vinho é nosso. A avó Rosa ergueu o copo, à vida. Gaia e real, como Portugal. E assim, o ciclo se fechou. A vingança, que começara em sombras de exclusão, floresceu em luz de reconciliação. Mas eu sei, no fundo da alma, como o fado sabe, que as cicatrizes coçam em noites de luar. E se o vinho azedar de novo? Eu estarei pronto, não com ódio, mas com sabedoria. Pois em Portugal, a drama da vida é eterna, amor e dor, entrelaçados como videiras no Douro, subindo para o céu infinito.